E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos iniciando aqui a nossa terceira videoaula referente à terceira semana de atividades remotas. Quero lembrar vocês que essas videoaulas elas são um resumão do conteúdo, tá? Então, muita coisa acaba ficando de fora. Mesmo elas estando muito extensas, não se compara ao tempo de sala de aula que a gente tem num ano normal, é, 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 um ciclo normal de estudos. Então é importante que vocês entendam que não basta só assistir as videoaulas para dizer, não, assisti a videoaula, já fechei aqui a minha parte no conteúdo. Não é verdade. Tá? Leiam o livro didático, no caso dessa semana, capítulos 4, 5 e 6, tá? E deem uma olhada também no material anexo que eu coloco lá na parte do Moodle, para aí sim vocês conseguirem fechar o ciclo direitinho dessa parte da matéria. Tá? É importante também testar os seus conhecimentos, façam lá os exercícios que eu estou deixando, principalmente aqueles exercícios de vestibular, para vocês poderem ver até onde vocês estão conseguindo mesmo assimilar o conteúdo. Não tem jeito. Se eu não fizer essa parte de estudar, de testar meus conhecimentos, a gente não tem como saber realmente a que ponto a gente está, né? Em que pé a gente está. Então façam lá as atividades, aproveitem todo aquele material que eu estou disponibilizando lá no Moodle, tá? Na semana passada a nossa videoaula foi até um pouquinho maior, né? Eu acabei dividindo em duas partes, tá? Mas hoje eu vou tentar me esforçar aqui para ser o mais direto possível no assunto, tá? E sempre lembrando, quanto mais direto e quanto mais curto fica a videoaula, mais assunto acaba ficando de fora e mais você vai ter que fazer a sua parte nesse trabalho todo aí, tá bom, gente? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar, como vocês estão vendo aí, a urbanização, a gente vai falar um pouquinho sobre as cidades. Hoje eu vou falar mais sobre a questão da história das cidades, do desenvolvimento do espaço urbano. A gente vai falar um pouquinho sobre como que a cidade ela é construída em seus espaços, tá? E na semana que vem a gente vai focar um pouquinho mais na questão da problemática do espaço urbano, das desigualdades dos espaços, a gente vai falar um pouquinho sobre violência, tá? Então é mais ou menos esse assunto que a gente vai pegar aqui hoje. Tudo bem? Então vamos lá comigo? Beleza. É, é, a primeira coisa que a gente tem que entender, e aí é bem bacana que quem está acompanhando direitinho as nossas semanas de aula, vocês estão vendo que os assuntos estão se interligando. Foi até bem bacana as perguntas que foram levantadas lá nas atividades síncronas. Por quê? Porque a gente começa a ver os assuntos se entrelaçando. E é assim, tá? Ou seja, a gente separa, a gente divide por uma questão de didática. Mas o mundo que a gente está analisando aqui é um mundo só. Esse mundo é feito de conexões, ele está interligado, uma ação levando a outra. Tá? Então, por muitas vezes, a gente vai ver isso aqui durante esse ciclo. Né? Vai ver o que? A gente vai ver, sabe esse assunto que estavam falando antes? Então, né? Interfere aqui. Esse é um dos casos. Tá? Quando a gente fala um pouquinho sobre a história das cidades, tá? A gente não pode deixar de fora aquele assunto que a gente discutiu lá na primeira aula, que é a questão da própria evolução do ser humano. Tá? Cientificamente falando, os cientistas acreditam que o Homo sapiens, que é a nossa espécie, né, ela surgiu mais ou menos ali 250, 300 mil anos atrás, onde hoje é a África subsaariana. Tá? E durante boa parte da história da humanidade, nós fomos caçadores-coletores, ou seja, naquele modo de produção bastante primitivo, tá? Que gerava algumas restrições ao ser humano. Uma das restrições mais claras era a constante necessidade de a gente estar se deslocando de um ponto para o outro. Por quê? Porque o ser humano é um animal que requer uma certa quantidade de energia. Quando você estuda lá na biologia as pirâmides, né, de alimentação, pirâmides energéticas, a gente sabe que todas as criaturas que estão no topo da pirâmide, elas requerem uma quantidade de energia absurda da base, né? Porque você vai transferindo essa energia e a energia vai se perdendo pelo sistema. Tá? Então, um bioma para sustentar um mamífero do tamanho do ser humano, ele tem que ser um bioma muito diversificado. Tá?
Então, durante boa parte da história do Homo sapiens, o grande desafio era obter energia suficiente para sua subsistência. E como caçador e coletor, né, pequenos grupos de seres humanos rapidamente esgotavam os recursos de uma determinada região. Né? Então, quando esses recursos se esgotavam, eles tinham que fazer o quê? Tinham que levantar acampamento e ir para outro lugar. Ou seja, a gente praticava um nomadismo, né? Ou seja, o ser humano era nômade, ele estava a todo momento percorrendo determinadas áreas. De uma forma geral, né, o ser humano, dentro de um período de vida, durante um ciclo de vida, ele fazia migrações sistemáticas, ele ia de um ponto para o outro sempre, né, de acordo com uma questão sazonal e coisa e tal. Agora, a partir do momento que esses grupos de humanos iam aumentando, né, a necessidade de migrar para novas regiões era importante. E assim foi, de 250 mil anos atrás até mais ou menos uns 15 mil anos atrás, o ser humano acabou se espalhando pelo mundo, né, buscando basicamente alimentos, novos recursos para conseguir subsistir. A gente viu também, já há algumas aulas atrás, que mais ou menos há uns 15 mil anos, no final da última era glacial, quando a Terra começou a se esquentar novamente e o degelo de grandes geleiras formaram as grandes bacias hidrográficas de hoje em dia, né? O Rio Amarelo, ali as bacias do Rio Tigre e Eufrates, a bacia do Nilo. Então, nesse período mais ou menos, o ser humano começou a desenvolver a prática da agricultura. Tá? Acredita-se que o ser humano já detinha, né, essa conhecimento há um bom tempo. Ou seja, há um bom tempo o ser humano sabia sobre a questão de você planta aqui, daqui a pouco um tempo essa bagaça aqui gera uma planta, um novo alimento. Só que até então não era interessante para o ser humano obter alimento a partir do plantio. Tá? Agora, as condições climáticas, as condições de solo, né, há mais ou menos 15 mil anos atrás, permitiu, né, que o ser humano começasse a desenvolver essa prática. Né? E gradativamente o ser humano foi domesticando alguns animais e algumas plantas, o que permitiu o que a gente chama de grande revolução agrícola. Ou seja, essa grande revolução agrícola, ou a primeira grande revolução da história da humanidade, é aquela passagem daquele período pré-histórico de nômades, caçadores-coletores, para os seres humanos produzindo a agricultura. A produção da agricultura levou a uma grande revolução na própria estrutura da sociedade. Por quê? Porque, primeiro, a produção agrícola, apesar de ser um trabalho muito pesado, e há cientistas que acreditam que até o ser humano resistiu a fazer essa passagem pela comparação, né, entre você ser caçador e coletor e você ser, né, um semeador, é de questão de volume de trabalho mesmo, né? Ou seja, você semear a terra, você preparar a terra, você estar ali cuidando da agricultura é um trabalho muito extenuante, tá? Requer uma certa quantidade de mão de obra, tá? Agora, tem uma vantagem evidente sobre a questão do caçador e coletor. Né? Qual é a vantagem? É a sobra de energia, é a produção de grande quantidade de energia por um espaço de terreno muito menor. Ou seja, uma área, um bioma que precisava ser enorme, extenso, para sustentar um pequeno grupo de seres humanos, agora, né, era muito menor. Ou seja, a área necessária para alimentar a mesma quantidade de humanos com o plantio era muito menor do que com a caça e com a coleta. Né? Então, essa produção de alimentos, ela permitiu o quê? Ela permitiu o aumento dos grupos humanos. Tá? Por quê? Porque no início, basicamente, a gente tinha pequenas tribos, pessoas que tinham ali, né, uma pequena comunidade que coexistia, tá, produzindo e caçando e colhendo. Quando você tem a questão da plantação, além de exigir em si uma quantidade maior de mão de obra, a própria produção excedente de nutrientes permitia que os grupos humanos se acumulassem, né, em um número cada vez maior. Tá? Então, daí
a gente começa a ver aquilo tudo que a gente falou lá na primeira aula, diversificação das classes sociais, os primeiros grupos humanos que vão administrar essa produção, porque também tem isso, né? Um gênero agrícola produzido pelo ser humano, sei lá, a cevada, né, o trigo, né, basicamente ela é produzida e cultivada uma vez a cada 6 meses, ou às vezes uma vez por ano. Tá? Então você tinha que produzir todo aquele alimento e você produzia aquele alimento todo de uma vez e aí depois você tinha que saber dividir ele de forma, né, que pudesse sobrar alimento suficiente para que no próximo plantio, né, não esteja todo mundo morto de fome. Tá? Então toda essa questão de administração, toda essa questão, né, de tomar conta do que está sendo produzido é o que levou a uma diversificação, né, da mão de obra como um todo, tá? Da produção como um todo. E o acúmulo dessas pessoas, né, o excedente dessas pessoas que começaram a se acumular, e outra coisa também que a agricultura levou, que até então o ser humano não tinha, é a questão da fixação em uma determinada região. Ou seja, fixar-se em uma determinada região. Por quê? Como caçadores e coletores, eles tinham que estar constantemente migrando. Agora não. Agora o vínculo com a terra é muito maior. Porque você tem que produzir, tem que tomar conta ali daquele gênero agrícola ali, né, daquela produção. Tá? E aí isso permitiu pela primeira vez que o ser humano parasse de ficar migrando para lá e para cá, né? E criar uma comunidade mais fixa. Essa questão também levou a uma materialização, né, de casas mais permanentes. Porque vejam vocês, na época dos caçadores e coletores, tudo tinha que ser muito dinâmico, tudo tinha que ser muito rápido. Então você montava uma tribo, né? E essa tribo tinha ali casas bem temporárias, né? Por quê? Porque quando os recursos se esgotassem, o que os grupos de humanos ali tinham que fazer? Tinha que levantar acampamento e ir embora. Então tinha que carregar tudo que eles tinham, todos os utensílios ali. Então não existia uma possibilidade de você criar uma fixação maior. Agora não. Agora você poderia construir casas mais bem estruturadas, de alvenaria, por exemplo, né? Que pudessem, né, suportar condições de clima melhor, tá? E que você pudesse também acumular mais utensílios, porque afinal de contas você não seria obrigado a ficar migrando para lá e para cá, né? Então, o primeiro grande exemplo, né, dessas comunidades, grupos de fixação mais permanente, elas vão surgir ali naquela região que a gente chama hoje de Mesopotâmia. Então, a Mesopotâmia, assim como, né, o vale ali do Rio Nilo, assim como no Extremo Oriente, o Vale do Rio Amarelo, você vai ter o que nessas regiões? Você vai ter o nascimento das primeiras cidades. Então, as cidades, elas nascem quase na mesma época em que o ser humano inventa a agricultura. Então, basicamente, a cidade é uma das invenções mais antigas do ser humano, tá? Data ali de 12, 13 mil anos atrás, tá? Num primeiro momento, essas cidades, elas serviam como o quê? Como os postos de administração, né? Ou seja, dos recém-grupos de estados formados, né? Ou seja, dos primeiros grandes, das primeiras grandes civilizações que estavam se formando ali, tá? E essas cidades também eram polos ou entrepostos comerciais, aonde os produtos que estavam sendo produzidos no campo, né, elas começavam e eram revendidas ou trocadas na cidade. Então vejam vocês, a relação campo-cidade se dá a partir do momento que a cidade é um complemento do que está sendo feito no campo, né? Ou seja, o campo é o polo de produção, é onde o alimento efetivamente está sendo produzido, e a cidade ela se torna um acessório à produção, tá? Acumulando e agregando boa parte dos administradores, né? Vai se acumular ali também as pessoas ligadas ao clero, né? Ligado à religião, né? Ou seja, você vai ter a formação também dos primeiros pensadores, tá? Aliás, nessa história da cidade, né? Fica-se aí também um parêntese muito importante para as polis, né?
as polis gregas, que eram, na verdade, grandes cidades-estados. Assim, eu falo grandes, mas é modo de dizer, né? Uma polis grega de mais ou menos 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, ela não passava de 40 mil pessoas, né? Atenas, Esparta, eram cidades com 40, 35, 50 mil habitantes, tá? Hoje em dia é o equivalente mais ou menos à população de Pádua, né? Então eram cidades que mesmo assim, né, eram muito complexas se comparado a todas as suas antecessoras, né? Então veja você, as cidades são uma invenção muito antiga, tá? As cidades são nas cidades que surgem os primeiros grandes administradores, os primeiros grandes imperadores, tá? Outras invenções muito importantes são, né, desenvolvidas na cidade, tá? E aí eu coloco, por exemplo, a escrita como uma dessas grandes invenções, né? Porque até então, até mais ou menos 5, 6 mil anos atrás, não existia nenhuma necessidade de escrita, né? Boa parte de todos os mitos e as histórias de um povo eram passadas de forma oral, né? Eram feitas através de histórias contadas, tá? Muito provavelmente no final do dia, né? Depois de uma caça e coisa e tal, a tribo se organizava ali em volta de uma fogueira e contavam, né? As lendas, as histórias, o que criava uma identidade do povo, né? Agora, a partir do momento que você tem uma produção agrícola, essa produção agrícola leva um excedente e você precisa quantificar, catalogar, guardar, né? Daí surge a necessidade de você começar o quê? A você registrar essa produção, né? Então, há mais ou menos 5.000 anos atrás, né, se não me engano, são os sumérios ou assírios que começam a inventar as primeiras formas de escrita, né? Escritas muito rudimentares que vão começar a registrar toda aquela produção, tá? Então é na cidade que você tem as primeiras grandes invenções. Por que na cidade? Porque a cidade vai agregar todas aquelas categorias de pessoas, todas aquelas classes de pessoas que não precisam necessariamente estar o tempo inteiro no campo produzindo, tá? Lembre-se, como eu falei para vocês, a produção do campo, e qualquer pessoa que conhece, alguém que trabalha no campo ainda hoje, sabe que é um tipo de profissão que esgota e que requer todo o tempo que a pessoa tem, né, para poder produzir ali e trabalhar. Mesmo hoje em dia, com toda a mecanização do campo, né, você ainda tem um trabalho muito extenuante ali no campo. Tá? Agora, na cidade, você vai ter todas aquelas pessoas que vão ser alimentadas pela produção do campo. E aí você tem a permissão, ou seja, você tem as condições sociais para a formação, né? Por exemplo, no caso da polis grega, dos filósofos, né? Ou seja, a filosofia ela nasce ali na Grécia há mais ou menos 2.500 anos atrás, 3.000 anos atrás, né? Ela nasce exatamente de um grupo de pessoas, muitos, não todos, mas muitos, né? Fazendo parte de uma aristocracia, né? Que podiam se dar o luxo de fazer o quê? De ter, né, tempo para produzir conhecimento. Então você tem uma série de coisas que começam há mais ou menos 10, 12 mil anos atrás, né? Que é a formação das primeiras cidades, e aí depois, há uns 7 mil anos atrás, a formação da escrita, né? O aumento cada vez maior, né, da produção, o que vai culminar ali mais ou menos há uns 2.500 anos atrás, 3.000 anos atrás, no nascimento das primeiras formas de conhecimento que não vem, né, de um conhecimento religioso, que não vem do mito, né, que é da mitologia, que é esse conhecimento filosófico. É a primeira tentativa, né, de um grupo de humanos muito bem alimentados, que não precisavam estar desenvolvendo, né, nada na produção, né, que vai conseguir começar a tentar responder às coisas do universo, do mundo que o cercam, né? E também não só isso, pensar a própria civilização, pensar a ética, a moral, a justiça, né? A estética. Basicamente, esse grupo de pessoas que se formam ali, né? Os filósofos, eles são produto de toda aquela, né, história milenar, né, de produção que foi permitindo a formação dessas primeiras cidades-estados. Tá? Então, na polis grega, as polis gregas, elas têm muito a oferecer
e elas acabam, né, sendo, como que eu posso dizer, elas são pioneiras em muitos assuntos que vão influenciar toda a civilização ocidental. A gente pode dizer, sem exagero, que a civilização ocidental, tal como nós conhecemos, ela nasce ali, primeiro, na Mesopotâmia e no Rio Nilo, né? Mas ela vai se materializar como nós conhecemos mesmo, ali nas cidades-estados, e com todo aquele conhecimento que vai ser produzido ali naquelas pequenas cidades autônomas, né, que viviam lutando entre si, né, muitas das vezes por terra, por recursos e coisa e tal, mas entre uma guerra e outra, você tinha uma produção de conhecimento que vai ser, historicamente falando, né, a influência para toda a civilização ocidental. Tá? É, 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 as cidades e a história da cidade, na história antiga, né, ela vai ter o seu auge, a gente pode dizer assim, no Império Romano. Né? Porque o Império Romano ele vai absorver muito do conhecimento grego, tá? E com a expansão do Império, né, Roma vai ser uma das maiores cidades da antiguidade. Né? Chegou a um determinado momento, há mais ou menos 2000 anos atrás, já na era cristã, Roma chegou a ser a cidade mais populosa do mundo. Ou seja, há 2000 anos atrás, Roma chegou a ter 1 milhão de habitantes. Isso, assim, é uma façanha. Se a gente for parar para pensar, a dificuldade que é você conseguir alimentar, né, 1 milhão de pessoas, você conseguir moradia para 1 milhão de pessoas numa época, por exemplo, que não existiam automóveis, né, que não existiam trens. Tá? Então, como que essas pessoas conseguiam se deslocar pelas distâncias? A própria questão do alimento e da água chegando a essas pessoas, a questão do saneamento, ou seja, você conseguir também escoar todas as fezes, urina, ou seja, todo o esgoto produzido por 1 milhão de pessoas. Né? Então, Roma foi pioneira em muitos assuntos, tá? Principalmente nessa questão de saneamento, de encanar a água, ou seja, de conseguir construir grandes aquedutos para nutrir, suprir a cidade de água. Tá? Ela também foi pioneira na questão de logística, principalmente de alimento, de conseguir conduzir alimentos de vários cantos do império. Né? Ou seja, tem uma expressão muito antiga que é todas as estradas levam a Roma. Né? Essa expressão ela vem exatamente de uma característica do Império Romano, que é a construção de uma grande rede de estradas que vão conectar toda a extensão do império, né, ao seu centro, ou seja, a Roma. Tá? E para vocês terem uma ideia, muitas das estradas que existem hoje na Europa ainda têm o seu tracejado, ainda tem o seu traçado feito no Império Romano, na época do Império Romano. Algumas estradas ainda são, né, ou seja, a pavimentação e coisa e tal, ainda são estradas da época do Império Romano. É claro que não são as estradas modernas, tá? Mas você ainda tem exemplos de pontes do Império Romano, ou seja, a engenharia, a ciência e a técnica no Império Romano, ele vai atingir um auge, um ponto absurdamente alto. E você conseguir, por exemplo, ter pontes cruzando rios construídos naquela época que ainda existem hoje, ou seja, que ainda estão de pé. Se você for parar para pensar quanto tempo as pontes modernas elas resistem, por exemplo, sem manutenção, tá? A gente consegue ver aí a façanha que era, né, a engenharia do Império Romano, né, 2000 anos atrás. Tá? E por que eles construíram pontes? Por que eles construíram estradas? Né? Porque você precisava conectar a produção do campo, né, a esse mar de gente que estava centrado ali no Império. Ou seja, 1 milhão de pessoas necessitava muito de recursos, principalmente alimento e água. Tá? Então você tem a história aí no YouTube, pessoal, vocês têm vários documentários bem legais falando sobre a engenharia romana, principalmente na construção de estradas e na construção de aquedutos. Tá?
que era exatamente uma necessidade de conseguir levar água e comida para a população romana. Tá? Não preciso dizer também que quando você tem uma população grande como a população de Roma, você tem também a criação de vários tipos de artesãos, de cientistas, de filósofos, né, que vão agregar muito ao conhecimento daquele império naquele período ali também. Tá? E é interessante porque geralmente quando a gente fala sobre o Império Romano, se fala muito sobre as façanhas militares, né, do Império Romano. É fato que Roma conseguiu conseguiu prevalecer sobre os outros povos muito pela sua questão militar. Mas acima da questão militar, a gente pode dizer que Roma avançou significativamente em muitos pontos. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, a Roma foi uma das primeiras cidades, né, a ter um sistema central de esgoto, né, ou seja, para você poder escoar o esgoto ali da capital, né, para os rios em volta, né, ou seja, para que você não tivesse um acúmulo absurdo de esgoto na cidade. O que ficou bem claro, porque eles conseguiram associar, eles perceberam que o esgoto próximo das pessoas levava a doenças, né? Então, assim, é claro, ainda não se tinha nenhuma ideia de micro-organismos, nem nada, né? Roma mesmo passou por vários surtos de cólera e de outras doenças do subdesenvolvimento, ou seja, ligados à falta de saneamento básico, mas pela própria observação, né, dessa situação, os administradores romanos perceberam a necessidade de você criar, né, um grande sistema de esgoto. Aí eu vim aqui conferir, né, o nome inclusive era Cloaca Maxima, né, era o nome do sistema de esgoto, né, de Roma ali naquele período, tá, do auge do Império. Tá? Agora, a cidade em si, apesar de todos os seus avanços técnicos, tecnológicos, durante boa parte da história antiga, as cidades elas tinham um ponto vulnerável. Qual era o ponto vulnerável? Como elas eram produtoras e ali se aglomerava boa parte dos recursos produzidos no campo, obviamente essas cidades também se tornavam alvo de saques, né? Principalmente dos povos nômades, porque vale lembrar, o ser humano ele não migrou automaticamente da vida de caçador-coletor para a vida de pessoas fixas e urbanas, não. Né? Isso foi um processo gradativo de diferentes povos em diferentes momentos, né, da história. Então, com o tempo, o que aconteceu? As grandes cidades se tornavam polos de atração desses grupos que às vezes passavam fome e buscavam no saque das cidades, né, conseguir abastecer a sua população. Então, o que acontece? Durante séculos, a Roma vai ser fustigada por povos, né, que eles denominavam de bárbaros. Tá? Mas enquanto o império estava bem administrado, o exército, né, ele se estabelecia de forma, né, bem eficiente, Roma não tinha problema com essas invasões. Agora, a partir do momento ali, mais ou menos no século III, no século IV, quando Roma começa a fraquejar, principalmente por disputas internas de poder, né, isso acabou permitindo que povos além da fronteira de Roma, né, além da fronteira romana, começassem a invadir o império. E gradativamente os principais pontos urbanos do império foram sendo saqueados, até que finalmente própria Roma foi saqueada por povos germânicos, né? Ou seja, os bárbaros que durante muito tempo, né, Roma manteve afastado das suas fronteiras, né, eles acabaram sendo saqueados ali. E aí, se eu não me engano, ali pelo ano 400, 410, né, até que efetivamente no ano deixa eu colar aqui, as datas, no ano de 476 depois de Cristo, né, Roma caiu efetivamente, né, definitivamente. E aí é importante a gente entender que com a queda do Império existe uma desarticulação geral, né, administrativamente falando, e toda aquela infraestrutura de logística que conseguia manter, né, a cidade
recebendo nutrientes, recebendo alimentação e coisa e tal, ela vai ruir rapidamente, tá? E aí o que acontece? A cidade se torna um local bastante ruim de se viver, ou seja, um lugar, além de ser perigoso, porque a cidade é um polo de atração de sítios, né, e de ataques de povos externos, a cidade ela vai começar a perder aquela vantagem dela de poder nutrir a sua população, né? Então, o que a gente vai ver? Ali pelo século V, século VI, você vai ver gradativamente, né, os grandes polos urbanos de Roma se diluindo, se desfazendo, né, em detrimento, né, de grupos e de comunidades do interior. Ou seja, grandes propriedades romanas, né, elas acabam se tornando autossuficientes, e aí você vai ter gradativamente o nascimento do sistema que a gente chama de feudal, né? Durante o feudalismo, as cidades da Europa como um todo, elas praticamente desaparecem, né? Principalmente nessa primeira perna, né, do que a gente chama de Idade Média, que vai mais ou menos ali do século V até o século X, né? Porque é o período em que o feudalismo vai efetivamente se consolidar, né? E ao se consolidar, você vai ter o quê? Você vai ter o Império Romano. Desculpa, ao se consolidar o feudalismo, você vai ter as cidades, as antigas cidades do Império Romano, se desfazendo por completo. Para vocês terem uma ideia, ali no século X, mais ou menos, Roma ainda existia, mas ela não passava de 30 mil habitantes. Então vejam só, 1000 anos antes, Roma chegou a ter 1 milhão de habitantes, tá? E aí você vai ter ali na virada do milênio, né, por volta do ano 1000, você vai ter Roma com mais ou menos 30 mil habitantes. Roma persistiu e continuou existindo como cidade, principalmente por ter se transformado na sede da Igreja Católica, né? Ou seja, dessa religião que nasceu ali, né, no Império Romano, nasceu debaixo ali da administração romana, e é claro, no início você tem uma perseguição sistemática, né, do Império Romano contra os primeiros cristãos, até porque o cristianismo se mostrou um perigoso, né, como que eu posso dizer, um perigoso competidor das religiões da época do Império Romano, né, e até da própria filosofia, né, que é estoica, né, o estoicismo que prevalecia ali em Roma, tá? Mas com o tempo, né, o aumento da população de praticantes dessa religião, né, vai levar o Império a acabar absorvendo o catolicismo e se tornando centro, né, do catolicismo, e depois até o divulgador do catolicismo pelo mundo, né? Nesse caso pela Europa. Tá? Então, meio que a Igreja Católica e Roma, apesar de, num primeiro momento, Roma ter perseguido muitos cristãos, né? Depois a predominância do catolicismo se dá muito pela própria estrutura criada pelo Império Romano. Bem, então a gente está ali no ano 1000, as cidades praticamente desapareceram, e aí é muito importante a gente sempre lembrar que eu estou focando o assunto da cidade também na questão do Ocidente, né? Então eu estou deixando de fora as cidades na Ásia, né? E você tem história ali das cidades na China, tá? Que vão até na Índia também, mas aí elas têm pouca influência na história do Ocidente, né? Ou seja, da nossa história diretamente falando, tá? E a partir do ano 1000, né, da virada ali do ano 1000, a gente vai ter também uma virada de situação que a gente já discutiu algumas aulas atrás, né? Com o avanço, né, do islamismo ali pela região do Oriente Médio, e principalmente pela tomada de Jerusalém pelos muçulmanos, tá? Você vai ter o quê? Você vai ter o início né, de um fato histórico, que são as cruzadas. Tá? Como eu já falei também na nossa última aula, as cruzadas elas vão levar a um resgate de comércio, ou seja, o comércio vai resgatar, né, de certa forma, as atividades econômicas, monetárias e também a urbanização na Europa. Tá? Ou seja, com a necessidade de você trazer produtos, também se gerou aquela necessidade de você ter um entreposto comercial. Então, a partir ali do século X, XI, XII, a cidade na Europa ela ressurge como um grande centro comercial.
seja, um centro onde você vai concentrar a chegada das especiarias da Ásia, né, e também como um polo distribuidor, né, dos produtos que estavam chegando na Europa. Esses grandes polos comerciais, né, vão ser, né, os, como que eu posso dizer, vão ser a maternidade, né? Você é a maternidade da nova cidade, né? E aí é interessante, também é ali que vai surgir, por exemplo, como a gente já falou nas últimas aulas, a burguesia. A burguesia nasce nesses grandes centros comerciais que surgem ali primeiro ali na Itália, ali com Veneza, Florença, né? Mas depois vai se espalhando para outras cidades, para as outras regiões da Europa, tá? Mas assim, as cidades italianas que surgem ali nesse período do século XII, XIII, elas vão ter um papel muito importante. Por quê? Porque o acúmulo de capital é tão grande que isso permite novamente a formação de um grupo de pessoas que vão ser sustentadas, né, pelo Estado, sustentados pela cidade, pelos grandes comerciantes, tá? Que também eram ávidos em reinvestir o seu dinheiro, o seu lucro em alguma coisa, né? Então, num primeiro momento, esse reinvestimento do lucro se dá a partir de obras para a igreja. E essas obras se dão cada vez mais, né, ligadas à arte, ligadas à arquitetura, à construção. Então, essas cidades elas começam a demonstrar o seu poder, e demonstrar o seu poder econômico até, e poder político, através de grandes obras para a igreja, né? Então, você vai ter ali um renascimento dos primeiros um renascimento da arte, você vai ter um renascimento da ciência, né? Então, de certa forma, essa primeira ação do comércio que leva à cidade, à construção das primeiras cidades, né, pós-feudalismo, elas vão ser as zonas patrocinadoras da arte do Renascimento. Ou seja, esses novos pesquisadores, esses novos filósofos que surgem, eles surgem carentes de conhecimento, eles surgem carentes de alguma coisa, porque durante a Idade Média, né, mesmo que a Idade Média tenha formado os seus grandes pensadores, né, Santo Agostinho, você tem ali uma galera que produziu algum tipo de conhecimento, não é nada comparado ao que a gente vai ter, né, em um grande centro urbano. Tá? Então, esses primeiros pensadores, Florença, de Veneza, eles começam a fazer o quê? Eles começam a resgatar, né, o conhecimento que tinha sido perdido lá no Império Romano, lá na decadência do Império Romano, tá? no declínio do Império Romano. Então, qual conhecimento é esse? É o conhecimento greco-romano. Você vai pegar os filósofos, caras como Aristóteles, Platão, né, escritos muito antigos que estavam perdidos em monastérios e coisa e tal, né, e eles começam a ser resgatados e começam a ser compilados. Aí você começa a ter, num primeiro momento ali no século XIII, é um trabalho de resgate do conhecimento mesmo, né, do conhecimento perdido, né, e aí lá no século XIV você vai começar mesmo a produzir, a adequar aquele conhecimento ao tempo moderno. Tá? Então a gente está falando aqui de séculos, de um processo cuidadoso de resgate do conhecimento. Mas eu quero, antes de mais nada, que você entenda isso, né? Existe uma relação íntima entre comércio, riqueza, cidade e a formação de ciência e de conhecimento, né? Por quê? Porque a cidade acaba acumulando tudo isso. Ela acaba sendo um centro acumulador de diferentes formas de práticas comerciais, né, e também de conhecimento. Tá? Então, onde existe riqueza, onde existe abundância, você vai ter a produção de conhecimento. Tá? Então, seguindo aqui, durante alguns séculos, né, veja, seguindo ali o século XV, XVI, você vai ter o ressurgimento da civilização tal como nós conhecemos, nós vamos ter o surgimento da ciência, né? Tudo isso ocorrendo ali nos grandes polos comerciais. Tá? Num primeiro momento na Itália, mas depois você vai ter isso também na Inglaterra, você vai ter isso na Holanda. Aliás, a Holanda vai ser um grande polo promotor de ciência, né? Ou seja, além da filosofia que ressurge com tudo, você vai ter também
né? A ciência brotando nesses grandes polos comerciais. Mas até aí, gente, até aí a cidade ela vai estar executando o mesmo papel da cidade da história antiga, né? Ou seja, um centro comercial, um centro administrativo, onde você vai, né, acumular principalmente as atividades de comércio e de coisas que foram produzidas no campo. Então, até o século XVI, a cidade ela ainda é um acessório do campo. Ou seja, o espaço rural ele ainda é o espaço de poder, tanto, né, na questão da produção quanto na questão do poder político. Ou seja, quem tinha terra até então era quem realmente, efetivamente tinha poder. Né? Porque, é claro, né, a produção está no campo. Quem controla a produção, quem controla o meio de produção é o dono do sistema. Tá? Agora, com o tempo, a gente vai ter as inovações técnicas, tecnológicas, e aí no século XVIII nós vamos chegar ao que a gente falou na última aula, a Revolução Industrial. Tá? A Revolução Industrial tem um papel importantíssimo na virada da cidade. Por quê? Até então, a produção estava como eu posso dizer, ela estava focada no campo. A produção estava no campo. E a cidade era acessório. Agora você vai ter a Revolução Industrial. E a indústria vai escolher qual local para se estabelecer? A cidade. Por que a cidade e não o campo? Principalmente porque a, a, a cidade vai agregar muitas das coisas que a indústria precisa. Principalmente uma grande quantidade aqui, ó, você vai ter na cidade uma grande quantidade de mão de obra barata. Essa abundância de mão de obra no campo, essa abundância de pessoas na cidade, vai permitir que você consiga uma massa de trabalhadores que vão trabalhar nas primeiras fábricas. Sempre lembrando que, apesar das fábricas serem sinônimos de mecanização, e você ter nesse primeiro momento ali a máquina a vapor como uma grande invenção, nesse primeiro momento da Revolução Industrial, as indústrias elas necessitavam muito de mão de obra e de uma grande quantidade de mão de obra. Né? Então ela vai encontrar na cidade essa mão de obra. Além do mais, a cidade também vai oferecer um mercado consumidor, porque se uma das coisas mais importantes da Revolução Industrial é o aumento exponencial da produção. Tá? E esse aumento de produção requer o quê? Requer um mercado consumidor ávido para consumir esses produtos. Tá? Então eu quero que vocês entendam aqui que a partir do século XVIII, tá, a gente vai ter pela primeira vez uma inversão de papéis. Agora é a cidade o polo de produção. Né? E o campo vai começar cada vez mais a seguir o tempo e as regras da cidade. Tá? E aí o que acontece? Paralelo a isso, você vai ter também essas invenções, essas máquinas que primeiramente vão revolucionar as fábricas, vão revolucionar a produção na cidade, elas vão gradativamente se deslocar também para o campo. Então, ali no século XIX, você vai começar a ter, principalmente nos países que se industrializaram, ou seja, os países europeus, os Estados Unidos, né? Você vai ter esse primeiro fluxo migratório, né, de pessoas do campo para a cidade. Porque a cidade, gente, mesmo que a cidade na Europa do século XIX não fosse as mil maravilhas, ainda era uma condição de vida melhor do que no campo. É como eu falei lá no início da nossa aula, o trabalho no campo sempre foi muito extenuante. Então, ir para a cidade era uma forma de você conseguir se libertar daquelas amarras feudais ainda que aconteciam no campo europeu e de buscar uma nova forma de vida, tá? Com mais nutrição, com um acesso melhor a remédios, a médicos e coisa e tal. Então, de uma forma geral, o que você vai ter ali na Europa do século XIX? Você vai ter a primeira experiência de êxodo rural, ou seja, deslocamento
de grandes massas de trabalhadores do campo para a cidade. E aí você vai ter a expansão, né, efetiva das cidades. E pela primeira vez, a cidade tomando, né, o lugar do campo na produção. Isso reflete também na ascensão da burguesia como classe dominadora do sistema. Né? Ou seja, naquela disputa entre a aristocracia rural, né, e a elite burguesa liberal das cidades, você vai ter a ascensão da cidade como né, a última ação de domínio da burguesia sobre a antiga aristocracia rural. Não é que essa aristocracia sumiu, deixou de existir. Ela ainda existe na Europa, tá? Mas ela perdeu papel, ela perdeu força, e hoje, né, muitos dos descendentes desses aristocratas rurais, né, são eles próprios burgueses, detêm meios de produção, fábricas e coisa e tal. Tá? Então, as classes em si, né, você vai ter uma classe dominando sobre a outra. E com a Revolução Industrial, como a gente viu nas aulas anteriores, né, você vai ter a substituição do conflito entre aristocracia e burguesia pelo conflito entre burguesia e agora aquela massa de trabalhadores que foram para as cidades e que precisam produzir, né, que não tem, né, fábricas, não tem bancos, mas que precisam trabalhar de alguma forma e acabam vendendo a sua força de trabalho nas fábricas recém-criadas. Nesse caso, o proletariado. Tá? Bem, gente, para fechar aqui essa parte da história, né, então a gente pode ver que no século XIX você vai ter também os primeiros movimentos, né, de urbanização e de urbanismo, ou seja, uma tentativa de planejar a cidade. Até então, boa parte das cidades elas vinham de um crescimento orgânico. Né? Então você vai ter ali no século XIX a primeira tentativa de se planejar a cidade, né? Principalmente criando uma situação de ambiente em que você pudesse ter um fluxo mais, né, livre, principalmente de carruagens, pessoas, né? E aí você vai ter os primeiros projetos, como o do Haussmann, né? A construção dos grandes bulevares, das grandes avenidas, que vão conduzir a uma cidade de mais fluxo, tá? Favorecendo o fluxo da produção industrial. Tá? É também ali naquele período que você vai ter os primeiros regramentos, ou seja, de construção, que vai impedir a construção de prédios mais altos, né? Ou seja, vai ser a primeira forma de planejar efetivamente as cidades. Tá? É claro que muito desses planos tem por trás interesses dos grupos que dominam a cidade. Né? A própria construção desses bulevares, né? O próprio planejamento ali de Paris no século XIX, muitos dizem que é um planejamento principalmente criado para favorecer e facilitar o controle, principalmente do exército, sobre manifestações, revoluções ou ações da população. Né? Vai lembrar, por exemplo, que ali no final do século, no meados do século XIX, você vai ter uma grande revolução de operários, você vai ter a Comuna de Paris, que acontece, se eu não me engano, ali em 1871, né? Acho que é isso. Vou conferir aqui, peraí. É isso mesmo, 1871, essa Comuna de Paris, ela vai, né, levar a formação de um Estado revolucionário, né? Primeira tentativa socialista de realmente você tomar o poder e coisa e tal, e acredita-se que a dificuldade do exército francês de conseguir suplantar essa revolução foi dada por causa da própria Constituição Urbana de Paris, formada por várias pequenas ruazinhas em que, né, os revolucionários conseguiam montar barricadas e coisa e tal, e de certa forma diminuir a eficiência das novas metralhadoras, né, das modernas metralhadoras. Então, as más línguas dizem, né, que o projeto de Haussmann ali do final do século XIX tinha como uma das pontos muito importantes era também criar grandes espaços vazios para que você pudesse ter manobras de tropas, né, para que as metralhadoras pudessem, né, matar com mais eficiência. Né? Agora, na prática, tirando aí, né, essa parte, na prática essas primeiras tentativas de criar uma cidade mais higiênica, né? É claro que muito desse higienismo do final do século XIX era também uma forma
de expulsar as populações mais pobres, ou seja, em nome de uma modernidade, em nome de uma saúde pública, de higiene pública, né, você também acabava deslocando a massa de trabalhadores ali dos centros urbanos para as periferias. A gente vai ver esse processo acontecendo em várias cidades do mundo, né? Aqui no Brasil, né, um ponto marcante, sem sombra de dúvida, foi a construção ali da Avenida Rio Branco, perto do Paço Imperial, ali no Rio de Janeiro. Não sei quem conhece, quem já foi no Rio de Janeiro, ali perto da Praça das Barcas, né, tem uma grande avenida atrás do Paço Imperial. Essa avenida é Rio Branco, que foi construída dentro desses moldes ali, né, dos bulevares parisienses, né? Eu vou inclusive deixar lá na parte do Moodle, né, um vídeo lá do canal Buenas Ideias, do Eduardo Bueno, historiador, que ele fala um pouquinho sobre a construção ali da Avenida Rio Branco e como que ela foi o primeiro processo, a primeira ação de gentrificação, né, da cidade do Rio de Janeiro, traindo ali, destruindo os casarões que tinham se transformado em grandes cortiços, né, e levando a população de pobres que moravam ali no centro para a periferia, né? E é interessante porque é mais ou menos na época ali do início do século XX, nas reformas de Pereira Passos, né? E também você vai ter a primeira ação, né, de vacinação universal ali da capital, a primeira ação de vacinação. E é interessante porque a demolição e a expulsão dos pobres daquela região central, né, junto com uma imposição do Estado de obrigar as pessoas a se vacinar, e aí você mistura aí muito da ignorância mesmo das pessoas pobres ali, é um dos fatores motivadores da revolta da vacina, né? É interessante a gente estar falando sobre isso aqui 100 anos depois, né? De que ainda existem pessoas que são anti-vacinas e coisa e tal. Então imagina se hoje, século XXI, né? Com toda a história, ou seja, todo o conhecimento nas mãos de um celular, ou seja, só você fazer uma rápida pesquisa na internet, você vai entender como funcionam as vacinas, você vai entender a importância histórica das vacinas, você vai entender como que as vacinas eliminaram doenças no mundo inteiro, doenças que mataram milhões, né? Ainda hoje, você consegue ter pessoas que se dizem contrárias à vacina. Então imagina há 100 anos atrás, né, com as pessoas sendo expulsas das suas casas, sendo deslocadas para regiões afastadas, sem saber o que fazer em nome de uma higienização da cidade, né, de um embelezamento da cidade, e aí de repente, também em nome dessa higiene, também em nome dessa saúde pública, os caras começam a obrigar você a tomar vacina sem que você tenha o menor conhecimento do que é aquilo ali, né? É fato que toda essa comunhão de fatores, né, levaram à revolta da vacina, se eu não me engano, ali em 1904. Tá? Então também é uma boa história de você dar uma pesquisada. Bem, gente, então, continuando aqui, só para fechar esse assunto, tá? O século XX, e essa mudança da cidade para o campo, né? Essa mudança de foco de produção do campo para a cidade, vai levar ao quê? Vai levar a uma explosão demográfica, né? E principalmente um deslocamento cada vez maior de pessoas do campo para a cidade. Então, a produção na cidade, junto com a mecanização do campo, vai levar gradativamente as pessoas a saírem das regiões de campo, do espaço rural, e se deslocarem para o espaço urbano. Esse movimento ele é gradativo e constante. Então a gente pode ver aqui no gráfico, tá? Nesse gráfico aqui, peraí, pode ver nesse gráfico que é a evolução da população urbana, né, e população rural ao longo do século XX no mundo, né? Por quê? Porque no primeiro momento essa urbanização e essa industrialização vão atingir os países europeus. Mas depois, gradativamente, essa urbanização se espalha pelo mundo, né? E até por países que ainda não se industrializaram muito. Lembrando que no século XX você vai ter a industrialização tardia, que a gente falou lá na última aula. Ou seja, muitos países subdesenvolvidos vão iniciar um rápido processo de industrialização. Como a gente viu lá na última aula, esse processo de industrialização ele é muito intenso, porque ele, ao contrário da Revolução Industrial lá do século XVIII na Europa,
que vai começar com pequenas fábricas, né, com capital, né, capital privado ali dos próprios países, e essas fábricas vão crescendo lentamente, vão ganhando, né, o corpo que a gente conhece hoje como fábrica. Aqui nos países subdesenvolvidos, nos países em desenvolvimento, esse processo é muito mais intenso, muito mais rápido. Por quê? Porque você vai ter a implementação de grandes plantas industriais, né, em um curto período de tempo. Isso vai gerar uma demanda por mão de obra muito grande, né? E, ao mesmo tempo, a mecanização vai começar a se dar de forma acelerada no campo. Então, vejam, enquanto nos países desenvolvidos, esse processo de êxodo rural, de mecanização do campo, de abertura de vagas de emprego na cidade, ela vai se dar de forma mais gradativa ao longo dos séculos. Nos países em desenvolvimento, isso vai se dar muito intenso em décadas, né? Então, qual vai ser o resultado disso? Vai ser um rápido processo de urbanização no mundo inteiro. Então, vocês podem ver aqui, ó, que a partir, né, de meados do século, no final do século XX, final do século XX, você vai ter uma queda, né, gradativa da população rural, né, e já um aumento exponencial, não chega a ser exponencial, mas um aumento intenso, né, da população urbana, tá? E mesmo assim, a gente só vai superar, ou seja, a população urbana só vai superar a população rural em 2010. Foi o ano que, pela primeira vez na história da humanidade, você vai ter mais pessoas vivendo em cidades do que vivendo no campo. Isso por quê? Porque você tem cada vez mais países, né, se urbanizando, se industrializando. Tá? No caso dos países em desenvolvimento, esse processo se deu aqui mais ou menos nos anos 70. Então, se você olha um gráfico desse aqui, do Brasil, né, da Argentina, do México, da África do Sul, da Índia não pelo volume de pessoas, mas de todos os países que se industrializaram, né, países em desenvolvimento, você vai ver esse processo de população rural população urbana superando a população rural, mais ou menos na meados dos anos 70 para os anos 80, né? Chegando a um nível muito maior. Se hoje você está mais ou menos 60 para 40, né, a nível de mundo, países como o Brasil, você tem mais de 80% da população vivendo em cidades. Tá certo que esse conceito de cidade varia muito de país para país, né? Por exemplo, no Brasil, é cidade qualquer grupo, né, consideravelmente grande, né, de pessoas, 30, 40 mil pessoas, ou um centro administrativo de um município. Então você pode ter um centro administrativo de um município pequeno, como por exemplo a Peribé, né, mas que aquele centro ali é considerado cidade. Então a população que vive ali, mesmo sendo, né, uma população muito pequena, né, ela é considerada uma população urbana. Tá? Agora, mesmo assim, é inegável, mesmo com essas pequenas diferenças de conceito em outros países, geralmente é dado pela quantidade de pessoas, né? Ou seja, mais de 20, mais de 30, mais de 40 mil pessoas, para você denominar cidade ou núcleo urbano, né? Núcleo urbano ou uma zona rural. Né? Mesmo assim, é fato de que países como o Brasil tiveram uma urbanização acelerada. E o resultado disso foi aqui, a gente pode ver nessa tabela aqui do lado, das cidades mais populosas do mundo, os maiores centros urbanos do mundo, né? Você pode ver aqui, ó, 2015, que a maioria são de países em desenvolvimento, né? Mumbai, Lagos na Nigéria, Dhaka em Bangladesh, São Paulo no Brasil, né? Karachi aqui em Paquistão, tá? Então, Cidade do México, Nova Delhi. Então, você vê das 10 cidades mais populosas do mundo, né, apenas 2 são de países desenvolvidos, Nova York e Tóquio. Tá? E aí, aqui Nova York e Tóquio são exemplos de até aglomerações, de megalópolis, que a gente vai falar na nossa segunda parte da aula. Tá bom, gente? Então, eu vou fechar aqui essa parte toda de história e desenvolvimento da cidade. E na próxima parte dessa aula, a gente vai falar sobre alguns conceitos importantes envolvendo
né, a urbanização. Valeu, gente. Até daqui a pouco.